sejam bem-vindos a mais um episódio do DoctonCast. Esse programa que está aqui para discutir assuntos relevantes, interessantes, que mesclam mundo acadêmico e mundo real. Tudo bem, Fábio, com você? Tudo ótimo, e você? Ótima, estou super animada para o papo de hoje. Pois é, e o tema de hoje é daqueles que mexem com o coração e também com a mente da gente. A gente vai falar sobre esporte, que é um aliado no desenvolvimento social e emocional também de crianças e adolescentes. Aí, para esse bate-papo, a gente tem a honra de receber nada mais, nada menos do que quem? Quem? O Mão, Genilson Brito, ex-goleiro da seleção brasileira de beach soccer. Além de ser um dos maiores nomes do beach soccer ou futebol de areia, para quem está familiarizado, o Mão também é formado em Educação Física aqui pela instituição e professor da DOC, no curso de Educação Física também. E ele ajuda aqui dentro da instituição a formar novas gerações de atletas, tanto aqui dentro quanto lá fora, né, Fábio? Exatamente. Genilson, seja bem-vindo. Bem-vindo, Mão. Ao DoctonCast. Obrigado pelo convite, Eli, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, poder debater de um assunto tão importante e relevante para a nossa instituição, mas também para a sociedade, né? E falar um pouco também como o esporte pode mudar a vida das pessoas, assim como mudou a minha vida. Então, assim, esporte, eu gosto muito dessa articulação, esporte e educação, porque são duas poderosas ferramentas de inclusão e socialização. E não andam separadas, né? Não anda sempre, não pode, né? Não pode. Bom, você tem uma trajetória incrível no esporte, isso é notável. E quando a gente olha para você, a gente vê muito mais do que títulos mundiais. A gente vê valores, disciplina, superação e muito mais. Na sua visão, o esporte pode ser um professor da vida? De que forma ele contribui para o desenvolvimento social e emocional dos jovens? Olha, o esporte foi de fato um professor na minha vida, porque eu me lembro que na minha comunidade, quando eu comecei a jogar, né, entrar no meio esportivo, foi ali nos meus 15 anos, foi um momento triste da minha vida, onde eu encontrei meu pai morto no lixão, e ali eu acabei voltando da rua, com 15 anos de idade, e começo a querer ser goleiro de futebol. Nem eu mesmo sabia o que era isso, mas eu queria ser. Meu sonho era ser isso. E ali naquele momento tão difícil, eu pude vivenciar o professor chamado esporte para me lançar para a vida. Porque eu lembro que minha mãe me perguntou assim, após a gente enterrar meu pai, ela perguntou, o que você quer da vida agora? Eu falei, eu quero ser goleiro de futebol. Ela me deu uma surra. Oh, gente! Porque na cabeça dela era uma coisa assim, de vagabundo, gente à toa. E ela falou comigo, a partir de hoje você vai fazer as suas coisas, você vai trabalhar para ter suas coisas, enfim. Não faltou comida, a gente passava muita necessidade, mas o básico, a minha mãe, ela sempre manteve a casa, uma casa simples. E esse professor chamado esporte me ensinou tanto que hoje eu vejo que o esporte, ele é sim, ele tem que ser discutido pelas famílias, ele tem que ser inserido dentro das famílias, porque o esporte ensina disciplina, você tem mais foco, determinação. Eu sou de uma geração que, quando a pessoa falava assim, eu não consigo, a pessoa insistia 20 vezes até você realizar. Hoje a gente vive uma geração de nem tentar. Então o esporte ele proporciona essa disciplina, o esporte proporciona esse foco, essa determinação, e eu acredito que o esporte ele pode sim ser uma grande ferramenta no ambiente educacional, no ambiente familiar, para transformar não só a vida dos jovens e das crianças, mas também da família. Você acabou de falar aí que o esporte ele traz a disciplina, né? A gente falou muito disso, mas também para muitos jovens, né, o esporte é o primeiro contato com trabalho em equipe, respeito, responsabilidade, porque, né? E aí eu queria ver com você o seguinte, como que o esporte pode ajudar nesse processo educativo? Porque a gente não está falando só de disciplina para o esporte, ele também funciona como um processo educativo e na formação cidadã dos jovens, né? Hoje eu acredito que hoje trabalhar em equipe parece que é uma das maiores dificuldades que tem nessa geração. Então você trabalhar com personalidades diferentes, com pensamentos diferentes, por exemplo, quando a gente lá na seleção ia ensaiar, treinar uma determinada jogada, Sim. eu pensava de um jeito. Então na minha cabeça, aquela jogada aconteceria 100% correta. Porém, com uma movimentação de um determinado atleta, a jogada de A virava Z. Só que na minha cabeça, eu queria que fosse A. O que tinha que acontecer? Eu tinha que entender que a melhor opção para a equipe
era a mudança que aquele atleta decidiu naquele momento. Então, você respeitar o trabalho do colega, do amigo, dentro do ambiente esportivo, é fundamental para que você tenha uma equipe vencedora. Não é só vencedora nos resultados, mas vencedora na convivência. Eu costumo dizer assim, você ficar uma semana é uma coisa, agora você ficar 40 dias só treinando, enclausurado, vendo a mesma pessoa, ou convivendo, sabendo que ela é totalmente diferente de você, ou das duas uma. Ou a gente brinca lá, você joga a bomba e cria a Terceira Guerra Mundial, ou você aprende com aquela pessoa e de fato você aprende a viver com a diferença. E de fato o esporte ele proporciona isso, esse trabalhar em equipe, respeito, você respeitar a decisão do próximo, porque assim, eu pensar de um jeito, isso não quer dizer que eu esteja 100% certo, e se o meu amigo, o colega, pensou de uma outra maneira que ele está 100% errado. Não, ele só entendeu que para naquele momento, aquela é a melhor opção. Então hoje você poder trabalhar em equipe, o esporte ele proporciona isso. Já vista a luta, né? Sim. A luta proporciona isso. Eu vejo, se você pegar 1000 crianças e colocar próximo de um tatame, eles só vão entrar no tatame depois que eles cumprimentarem e tiver autorização do mestre. Se você pegar 1000 crianças hoje no futebol, elas vão entrar no campo de futebol, porque é peculiar das modalidades. Isso não quer dizer que no futebol não se aprende disciplina. Aprende, mas de um outro modo. Então hoje o esporte sim, ele ajuda no desenvolver da equipe, ajuda no trabalho coletivo e principalmente no respeito aos pensamentos diferentes. Mão, durante a sua carreira você viveu momentos de glória, obviamente, mas também enfrentou desafios. Como que o esporte te ajudou a lidar com as emoções, frustrações, a pressão também, que a gente sabe que existe muita pressão dentro do esporte, de qualquer esporte, e o que você tenta passar hoje para os jovens atletas? Eu acho que o momento de pressão que eu mais vivi e senti acho que foi comigo mesmo. Porque, imagina só, um menino de comunidade carente, de pé no chão, que nós chamamos, garoto de rua, não ter uma estruturação de família, ser visto como um dos próximos bandidos da comunidade. Eu acho que jogar foi muito fácil. Essa foi a parte fácil. E você tem que provar todos os dias que você não seria aquilo que estavam apostando que você seria, esperavam de mim. Então, assim, é uma pressão muito grande. Tinha dias que quando eu comecei a jogar profissionalmente, eu já tinha meu filho Jefferson, e eu botei no meu coração o seguinte: como eu via muitos amigos ficarem com as emoções muito afloradas, principalmente na questão de saudade, eles voltavam para casa e desistiam do sonho dele. Então esse controle das emoções é muito importante, você saber o que você quer. E a pressão, ela pode te ajudar ou ela pode te derrubar. No meu caso, eu usei a meu favor. Sim. Por mais difícil que fosse para mim. E um dos sentimentos, por muito tempo, que eu não deixava aflorar essa emoção era a saudade. Porque eu sabia que se eu deixasse a saudade aflorar, eu voltava para casa. Isso dói, hein? E dói. Dói. E dói muito. Eu sinto hoje. Eu vejo hoje na minha pequenininha, na Liz. Eu tenho um quadro, Jefferson, Lara, Davi e Liz. Hoje eu não jogo assim, como eu estava jogando antes. Eu estou no processo de transição. Mas se eu ficar 2, 3 dias longe dela, eu já começo a ficar agoniado. Ou seja, aí eu já, se eu tivesse um jogo importante, será que essa emoção me atrapalharia? Será que essa pressão de estar... Então, assim, hoje o esporte ele tem algumas ferramentas que contribuem para que esse processo de controle das emoções e, principalmente, ajudar no processo de pressão, que é a psicologia do esporte. Ah, mas é só atleta de alto rendimento que precisa? Não, não é. Todos os atletas. E a gente precisa mensurar o seguinte, que não só faz parte do âmbito atleta, do nome atleta, só quem está no alto rendimento. Tem atleta que é municipal, tem atleta que é de bairro, tem atleta que é nacional, estadual. O que precisa ser definido é o que ele quer da vida e o que ele vai fazer com a trajetória esportiva dele. Mas eu garanto a vocês, todos eles, seja do bairro até o alto rendimento da seleção,
sofre por essas duas questões: pressão e controle das emoções. E as emoções são muito afloradas. E quando essas emoções são afloradas, nós precisamos ter apoios. Coisa que muito atleta a gente vê hoje na televisão não tem. A gente percebe que atletas já mais velhos, as atitudes deles, as vivências práticas deles dentro e fora de campo, mostra que no início de carreira, ali na infância para a adolescência, não teve ou não tiveram um acompanhamento, seja ele familiar, ou seja ele profissional da área da psicologia do esporte, seja de uma terapia. Então, isso é muito importante. A minha geração, no caso, foi tratada a ferro e fogo. Ou faz, não tem outro jeito. Então, hoje eu vejo que o esporte ele tem outras tantas ferramentas que contribuem. Eu vi um caso de um atleta que ele era muito ansioso. E esse atleta, ele começou a treinar. E o sonho dele é ser goleiro. Ele é um goleiro amador. Uhum. E ele me mandou um áudio falando assim: depois que eu comecei a treinar com você, eu melhorei muito a minha ansiedade. Eu não brigo mais. Estou com um relato de 2 dias atrás. Não brigo mais no trânsito, controlo mais as minhas emoções, eu tenho mais paciência para ouvir as pessoas. Aí eu parei e pensei: a responsabilidade de você incluir as pessoas no âmbito esportivo não é só o que ela vai fazer como atleta, mas é como ela vai fazer o que é da vida dela como cidadão. E eu fiquei muito feliz com isso, com esse resultado. Então isso mostra que o esporte, sim, ele proporciona o controle das emoções, o controle da ansiedade, principalmente você saber lidar com as frustrações, porque um dia você ganha, um dia você perde. Faz parte do jogo, Faz parte do jogo. Eu já perdi Copas do Mundo. Alguém tem que ganhar e alguém tem que E perder. não é legal. Não é legal. Não, eu posso te dizer pra vocês que eu chorei. O que você faz? Você perdeu uma Copa do Mundo, o mundo todo tá te vendo, você perde. O país inteiro te cobrando O quê? o título. Então, assim, você chega em casa, a primeira coisa, perderam, né? Nossa. Perdemos. Tem que suportar, você tem que saber. É aquela coisa, sacudir a poeira, ficar aí 2, 3 dias triste, mas passou, a vida que segue. É voltar ao normal e continuar trabalhando para conquistar. Isso aí. Mano, você falou também sobre essa questão, né, da pressão de jovens, e a gente fala também do papel das escolas e universidades nesse processo de formação completa do aluno, né? Antigamente, a escola e a universidade, né, você se prepara para uma profissão e toca a sua vida, igual você mesmo já falou, né? A geração foi tratada muito feio, pô. Hoje em dia, a gente tem uma visão diferente, não só do esporte, mas também dessa área da educação. E aí, eu queria ver com você o seguinte, a importância de integrar o esporte ao ambiente educacional. A gente até falou que os dois não andam um sem o outro, né? Não apenas as atividades físicas, mas também essa parte da formação emocional e social. Sua visão sobre. A minha visão é que hoje, tanto que eu percebo, né, vendo aqui hoje esse ginásio sendo inaugurado, a Liga, o Colégio Americano, a DOC, está fazendo isso. Por quê? Porque o que eu percebo como profissional da área da educação física, que todos os atletas, sejam das categorias menores aos maiores, que praticam atividade dentro do ambiente educacional, eles desenvolvem mais as suas habilidades acadêmicas. Isso é comprovadamente. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho o meu Davi, que vai fazer 12 anos, que é uma ansiedade gigantesca, e toda vez que ele vai tratar sobre o futebol, que é o sonho dele, mas eu falo para ele que o primeiro sonho dele é os estudos, depois do futebol, ele consegue desenvolver. Por que eu estou falando isso? Isso porque dentro do ambiente educacional, ele está sendo visto por todos. E um fator muito importante que a gente precisa trazer as famílias para esse debate, porque assim, quando o atleta mirim está lá no ambiente escolar, numa competição escolar, não for bem, a principal cobrança negativa parte da família. São os primeiros, né? Eles são os primeiros. Então, assim, quando eu vou assistir um jogo do meu filho, eu vou totalmente disfarçado. Boné, porque as pessoas chegam pra mim lá e ficam achando que o Davi tem que jogar, tem que virar um Messi. Não é assim, gente. A primeira coisa que eu falo com ele, filho, divirta-se. Erre o menos possível. E se tiver que errar, tá tudo certo. Na próxima você acerta. Você não vai ouvir minha voz, ele já sabe.
Por outro lado, eu vejo pais que caminham em estradas que trazem essa negatividade. Então, hoje, estar dentro do ambiente escolar traz o quê? Uma segurança para os alunos. Porque o ambiente escolar, o pai vai pensar 2 vezes antes, ou a mãe, antes de trazer qualquer tipo de ação negativa para o filho. E com isso, existe também um trabalho de conscientização das famílias, que é só um jogo. É só um jogo. Não é nada que vai mudar a vida da criança ali. É só um jogo, ele só quer brincar, ele só quer jogar. Então, estar inserido dentro do ambiente escolar traz um melhor rendimento academicamente. E quando existe os famosos campeonatos interclasse, ainda que melhora. Porque se o professor de educação física for inteligente e tiver a perspicácia de incluir, falar assim, olha, só vai participar do treino quem tirar boas notas, se você não vai ver atleta daquele time reprovado, não vai. Eu estou falando que toda semana o Davi olha a plataforma dele para ver as notas. Por quê? Porque ele sabe que se ele não for bem, que em algum momento ele não vai poder participar da atividade que ele mais gosta. Que é o futebol. Isso pode ser no vôlei, tá? Pode ser no basquete, ou tem as meninas lá do vôlei que jogam super bem. Então, o esporte no ambiente educacional, ele traz uma segurança para a escola, traz uma segurança para os alunos e traz um processo de conscientização para as famílias, porque a família ela deve participar. Eu estava falando para ele que a minha mãe até hoje não sabe que roupa preta que ela usei na minha formatura. Ela não pergunta, meu filho, o que você coloca na mão aí, o que bate a bola? Ela não sabe o que é uma luva. Então, assim, ela me ensinou a costurar. Ó, se rasgar, você costura. Né? É aquele jeito dela. Mas a participação da família dentro do ambiente escolar, eu não tenho dúvidas. Nós teremos pessoas com senso crítico mais apurado, famílias mais unidas num só propósito e principalmente no respeito mútuo. Infelizmente no futebol, fora do ambiente escolar, são parentes, se meu filho jogar melhor que o filho de outra pessoa, aquela outra pessoa xinga o meu filho. Isso é ruim. Sim. No ambiente escolar, não. No ambiente escolar, traz aquela confraternização familiar, uma socialização entre famílias. O resultado é importante, mas o crescimento social e acadêmico ele tem que perceber. Então, a escola que trabalha nesse viés, nesse sentido, vai ganhar, assim, não falo nem ganhar em campeonatos, mas ganhar em fidelização dos alunos e das famílias, que hoje que é o que se preza. Então, o esporte, dentro do ambiente escolar, trabalhando nessas vertentes, ele é super produtivo e trabalha assim, 100% com a questão do desenvolvimento acadêmico dos alunos. A gente sabe que, além de professor, educador, você também trabalha com projeto social, enfim. Na sala de aula ou no campo, quais valores você acredita, não, que não podem faltar na formação dos jovens, seja ele atleta ou não? Na sala de aula você fala como eu ministrando a aula para os meus alunos? Sim, também. Vamos lá, como docente. Agora é hora da verdade. Eu sou muito incisivo no respeito. Todos os meus alunos, desde o meu primeiro dia de aula, sabem quem eu sou. No primeiro dia foi meio engraçado, porque quando eu entrei na sala, todo mundo perguntou, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Tipo assim, né? Será que ele vai estudar junto com a gente? Mas era professor. E ao longo do tempo, você vai descobrindo novas habilidades e vai acrescentando no compartilhar com os alunos. Então, eu não abro mão do respeito. E não é respeito só discente, docente, professor, aluno, não. Mas é o respeito social. Você respeitar os pensamentos que são divergentes do seu. Tem gente que pensa que a educação física é uma maneira de ser aplicada. Tem gente que pensa que a educação física é outra maneira. Né? E Bonner fala que a aula em si tá lá a gente fala que a receita de bolo, né, do trigo que tem lá a receitinha do lado, que você tem um método, mas como você vai montar a sua aula,
Mas é outra história. Eu tenho um jeito de montar minha aula. O outro profissional tem outro jeito. Tá errado, não. Cada um tem um pensamento diferente. Então, eu parto do pressuposto do seguinte, do respeito e da divisão de responsabilidades. Eu não sou o dono da verdade. Mas por estar naquele momento como professor, então eu vi coisas que eles não tiveram ainda a oportunidade de observar. Então você lê um livro, você apresenta um artigo, você apresenta uma entrevista. Eu trabalho muito no formato de utilizar as informações que nós temos, que são informações relevantes no momento, de trazer o debate para a sala de aula. Por exemplo, tiver um corte aqui do podcast, eu pego esse corte, envio para os alunos e na aula nós vamos debater o que foi falado nesse corte, porque tipifica exatamente o assunto da aula. Uhum. Então, o momento é para quê? Você abrir a cabeça e saber o que eles querem se expressar. E outro ponto que eu converso muito com os meus alunos, que é a questão da comunicação. Não existe professor de educação física que não se comunica. Não tem como, isso é impossível. É como se tivesse um advogado que não peleja lá a causa no tribunal. Não tem como, não existe possibilidade. Então, essa divisão de responsabilidade, do respeito e essa parte da comunicação, por quê? Porque a gente está numa geração imediatista. É, muito imediato. É uma geração que só quer apertar um botão. Eu elaborei uma situação lá na minha aula, que eu cheguei lá e falei assim, hoje nós vamos fazer uma atividade manuscrita. Nossa! Eu imagino como que eles não ficaram. Você deve ter deixado eles dois, né? Eles olharam assim, uns me perguntaram, o que é manuscrito? Mas tudo bem. Eu falei, manuscrito nós vamos escrever. E eu vou ditar. Época do ensino fundamental, né? A gente sai dali, né? Era legal, né? Era desafiador, mas legal. E chegava um determinado momento que eu falava assim, agora vocês continuem. E depois? Mas como que eu vou continuar? Eu falei, mas se até agora você não conseguiu, em um parágrafo, construir um pensamento do que você está escrevendo? Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Então, se eu estou lá escrevendo educação física é o ponto base de inclusão social, esportiva, educacional, não. Continue. Na minha comunidade, né, você tem argumentos, então eu estou trazendo esse poder da argumentação. Porque se perguntarem para eles o que é educação física? Não, deixa eu ler aqui no papel que escrevi. Não, tem que falar. Então, tem que saber, e essa comunicação que se perdeu, porque é é tudo no grupo de WhatsApp, é tudo no Instagram. Já tem um corretor automático ali. Gente, e tá tudo certo, a gente precisa utilizar as ferramentas em nosso favor. Mas a gente não pode perder também aquilo que trouxe a nós a informação, que é o manuscrito. A escrita, a habilidade, o detalhe de tudo. Uma vez eu procurei, eu não achei, mas eu ia dar aula assim. Antigamente era na pena, na tinta, né? Tinta. Eu não achei, mas eu ia levar. Só para saber como é que era o comportamento. Porque existe, assim, o poder de reflexão dentro de uma sala de aula, ele acontece a todo instante. Os alunos te olhando e pensando várias coisas e você está aqui, né? Tentando... O que acontece? Quando você traz algo que desafia o pensar, você cria um sistema de defesa neles. Então, aquilo para eles já não é bom na cabeça deles. E quando você traz um processo facilitador para aquilo, se torna a oitava maravilha do mundo, mas na verdade você só facilitou o processo. E esse facilitar que é o problema. Exatamente. Então, hoje, que você me perguntou, eu trabalho nessa vertente, olha, do respeito, principalmente às diferenças, dos pensamentos em todos os níveis, a comunicação, que é a habilidade que se nós não tivermos, nós não... O que eu falo para eles, se vocês não criarem o hábito de falar, tá todo mundo reprovado no semestre, eu vou reprovar todo mundo. Como é que você vai dar
a aula. Aí eu falo, aí todo mundo fica assustado, mas que é isso? Eu falei, gente, vocês estão numa disciplina chamada TCC. Ai, TCC tem um negócio chamado apresentação. Como que vocês querem mostrar, não só para mim, mas para a banda, que vocês estão aptos se vocês não conversam? Como é que funciona essa matemática? Eu falo, o de errado não dá certo. Você entendeu? Então, assim, eu trabalho nessa linha do respeito, do entendimento, de saber como nós podemos atuar, respeitando pensamentos, né, diferentes, mas a questão da comunicação. Que aí depois as coisas começam a ser mais construídas. Não vou falar facilmente, mas a gente consegue ali, aquela experiência de aula vai trazendo, a gente consegue construir uma aula bem legal. Não, eu queria, a gente falou agora do ambiente acadêmico, mas eu queria também falar do esporte na parte do papel transformador em comunidades vulneráveis. Você é um exemplo vivo que a gente tem de que o esporte ele tem o poder transformador na realidade. E a gente sabe que muitas vezes o esporte é o caminho para a oportunidade para muitas pessoas que se não fosse por ele não teriam. Além da sua história, eu queria que você trouxesse assim, outros exemplos que você conhece, porque eu sei que você trabalha no projeto social do Espírito Santo, de vidas que foram realmente transformadas por causa do esporte. Olha, eu conheço muita gente, eu posso falar, hoje nós estamos resgatando o programa Bolsa Atleta da DOC. Né? Bolsa Atleta. Eu sou fruto do Bolsa Atleta. E eu me lembro muito bem, nós tivemos um aluno no curso de psicologia, um bom aluno, ele era o goleiro do time, do futsal. E ele me chamava a atenção que ele sempre chegava cansado na unidade, e eu lidava com todos os alunos, atletas. Eram mais de 100, nós tínhamos uma gama de alunos, várias modalidades, antes da pandemia. Sim. E ele me chamou muita atenção que muitas das vezes que eu ia conversar com ele, ele sempre cansado e tal, e até então eu não sabia qual era a comunidade que ele morava, e qual era a função profissional dele fora ali do ambiente. Aí eu fui conversar com ele e tal. Fui batendo um papo, e como é que você tá? Ele falando, eu falei, eu moro numa comunidade tal, de fato, é uma comunidade, cidade continental, uma comunidade difícil. Hoje está um pouco melhor, mas... Fica na Grande Vitória? Fica na Serra, na Serra. E ele fazia psicologia, porque na cabeça das pessoas o atleta tem que fazer educação física. Eu acho que tem um entendimento assim, né? Tinha gente de odonto, direito, assim, psicologia, pedagogia. Teve um que estava fazendo pedagogia. Eu falei assim, esse aí é diferente. Esse é diferente. E eu perguntei para ele, falei, cara, mas você trabalha com o que eu trabalho de porteiro durante o dia e à noite eu venho para a faculdade. Ele falou assim, irmão, eu não posso perder a oportunidade de estar inserido no Bolsa Atleta, porque se eu perder essa oportunidade, o dinheiro que eu ganho é para pagar o aluguel, para ajudar minha mãe. E se eu perder a oportunidade, eu não tenho dinheiro para me formar. Eu falei, mas por que psicologia? Na minha cabeça, né? De educação física. Eu falei, por que psicologia? Ele falou assim, então, eu moro numa comunidade muito problemática. E na minha comunidade tem muita criança. Além de ter muita criança, tem muitas atividades esportivas, mesmo que elas não sejam tão organizadas. Mas eu não estou preocupado, irmão, com esses meninos jogando bola. Eu estou preocupado com esses meninos daqui a 5 anos, porque quem tem 10 vai ter 15. E quem vai cuidar desses meninos? Nossa. Eu falei, caramba. Aí eu parei, pensei, falei, cara, eu nunca tinha parado para pensar. Então, eu vi a vida desse jovem sendo transformado. Por quê? Porque ele usou da oportunidade de estar inserido dentro de um contexto acadêmico para mudar a vida das pessoas que estavam em torno dele na comunidade. Então, assim, hoje, ver esses exemplos, nós tivemos outros tantos, né? Por exemplo, tem um amigo meu, que é o Filipinho, era do judô, então, assim, não tinha uma perspectiva, hoje estudou, trabalha, teve a vida transformada também através do esporte. E esses casos são casos emblemáticos porque nós vimos crescer praticamente dentro do ambiente acadêmico. E teve também um tal de Genilson, né? Que teve Genilson que teve a vida transformada. Então, assim, eu tive outra situação também, assim, por conta da situação dela, ela
foi muito forte o testemunho dela. Ela fazia parte do time de uma determinada modalidade e ela tinha um namorado. Só que o namorado cometeu um assassinato e ela foi testemunha contra esse cara. Nossa. E por incrível que pareça, no dia que ela ia se formar, o cara foi solto. Meu Deus. Muita atenção. Ela chegou para mim e falou bem assim, que ou eu não me formo, ou eu vou arriscar. Eu falei assim, você vai fazer o seguinte, você vai pegar suas coisas, você vai para casa, que o restante que a gente vai fazer para que você faça tudo certinho na sua casa. Ela formou, ela fez a colação administrativa, né, a colação de nível administrativa, e mudou de estado. Meu Deus. Esses são os casos que a gente já pegou por conta de uma situação social, mas que ela teve a oportunidade de mudar a vida dela, né? Aquela coisa, né? Minha mãe sempre fala, cuidado com quem você anda, que Sim. você andar com pessoas erradas vai atrair coisas erradas. Então, assim, esse momento de ver a vida das pessoas transformadas, e socialmente no projeto Alcance das Mãos também, eu tive vários exemplos de ex-alunos que hoje são professores, engenheiros, hoje outros são advogados, sabe? Assim, que tiveram a vida transformada e usaram a ferramenta do esporte para crescer e hoje estão fazendo outras atividades, mas ainda praticam esporte mesmo que amaduramente eles estão desenvolvendo. Certo, bacana. Olha só, você conquistou, mãos, 5 Copas do Mundo como jogador, como goleiro, e recentemente também conquistou uma sexta já como coordenador de seleções. E como que é essa transição de quem inspirava em campo a quem agora inspira fora dele, e o que você mais tenta transmitir também para os atletas que estão em início de carreira, estão começando. É uma parte legal. Olha, todo mundo está me perguntando isso. Acho que assim, dentro de uma questão de entrevista, foi engraçado, em Italia eles fizeram essa pergunta. Aí eu falei assim, olha, não é o momento de falar do mal, é o momento de falar de seleção. Ninguém vai falar disso. Olha, essa transição é a transição que eu havia já pensado em 2017. Então eu já estava ali meio que vou parar de jogar, que eu vou seguir na educação física, né? Eu vou ser treinador, porque quando eu fiz educação física, eu aprendi a meia dar aula e ser treinador. O plano era esse. O plano era isso, o plano. A receita de bolo era essa. O que aconteceu? Nesse meio tempo, eu comecei a ser motivado a fazer faculdade de Direito, que é um sonho antigo. Eu falei, poxa... Por que não, né? Por que não, né? Por que não? Aí vem os nossos amigos da DOC, então assim, você tem todo o perfil e tal, legal. E hoje, já indo para o 8º período, essa transição de atleta para gestor é desafiadora. Por quê? Porque ainda eu tenho capacidade técnica e física para ser atleta. A pergunta é, será que eu tenho paciência para isso? A pergunta é, será que eu tenho paciência para isso? Porque assim, eu vou falar para vocês, como atleta, quem olha lá o mão jogando, fala assim, não é a mesma pessoa. Não é que eu seja não é isso, é porque eu sou um atleta muito vibrante. Então, eu falo muito com as pessoas, eu não sei jogar quieto. Né? O pessoal fala que o TDAH grita assustadoramente. Então, o meu estilo de jogo é um estilo muito para frente, muito arrojado. E esse jeito de jogar é que eu pergunto, será que eu preciso fazer isso ainda? Será que eu quero fazer isso ainda? Então, essa transição de atleta para gestor foi acontecendo gradativamente. E pensar hoje numa gestão, como eu falei anteriormente, antes de pensar qual jogada, para quem jogar, como ia jogar, qual tempo ia jogar, a pressão só de dentro. Hoje eu vivo a pressão de dentro e de fora, porque é a seleção feminina, seleção sub-20 masculina e a principal, que é a profissional masculina. Ou seja, são três seleções. Eu já sofreria com uma, tá? Com meia. Acho que eu também, viu? Então, aí você coloca 2 seleções viajando para um lugar e a outra, que é a feminina, viajando para outra. Aí você tem problema de passagem nas 3 viagens.
O que você faz? Hoje, que eu paro, sorriso no rosto. Vamos embora. Aconteceu um caso muito agora. A gente estava com a passagem, 8h15 da manhã, saindo de Navegantes, Galeão. Chegamos no aeroporto, o que eu pensei? Eu falei, vamos sair 4 horas antes, porque eu fui informado que o trânsito de Itajaí para Navegantes É complicado. é muito complicado, mas estava chuvoso, o Oktoberfest, aquela coisa toda. Eu falei, vamos sair 5 horas antes, né? Beleza, tudo arrumado, material tudo arrumado no ônibus, muito noitinho. Chegamos no aeroporto, era 7h25. A menina, não tem mais voo. Eu falei, mas... Oi? Oi? Como assim? Não, não tem. O voo já, a porta já fechou, porque foi trocado o horário para 8h15 para 7h30. Eu falei, então, eu não recebi nenhuma voz do além me informando a troca Do horário. do horário. São 29 pessoas. De destinos diferentes. Com respeito. Você tá rindo? Com respeito. Aí ela, então, eu falei, Então. como é que a gente vai fazer? Aí ela falou bem assim, e detalhe, nós viajamos com bastante coisa no material, Ele tem detalhes. as bagagens vão ter que ser separadas. Eu falei, então, olha só, acho que você não entendeu a gravidade da situação. Eu preciso que essa mala, que todas essas bagagens vá para o Rio de Janeiro, porque tem um caminhão, tem uma escolta esperando. Ela, eu vou ver o que eu faço. Não, você não entende. São 29 pessoas no aeroporto. Imagina que Ela não tinha entendido a definição. esperando. Resolve. E aí, como é que você faz? Bora, Vitor. E o detalhe, para você comprar outras passagens, você tinha que gastar no mínimo ali entre 30 a 35 mil reais. Eu estou botando um valor, porque tinha passagem que era do Nordeste, que estava 8 mil reais. Uhum. Eu falei, então, olha só, preciso conversar com a gerente. Desse jeito, tinha outra pessoa também, o administrador Maurício. Aí, no final, conseguimos ir até o estante da Gol. E detalhe, eu tive que trocar o horário da passagem de outra companhia para mais tarde, porque a conexão dos outros... Enfim, todo mundo conseguiu embarcar. Mas dessa maneira, só pra você entender a paciência. Então, uns foram de Uber para Florianópolis, para pegar um voo Florianópolis e ir para o Galeão. Meu Deus. Outros foram para Guarulhos, de Guarulhos, Santos Dumont, Galeão depois. E outros foram. Só foi. Meu Deus. Eu fui o último a chegar em casa. Cheguei em casa, tipo, era 1h da manhã, 2h da manhã. Aí que vem a parte da gestão. Atleta, o quê? Vai primeiro, né? E o gestor? Então, esse processo de transição que as pessoas não sabem, que acham maravilhoso, mas deixa eu falar um negócio para vocês aqui. É muito trabalhoso. Só para vocês terem ideia, se eu colocar um horário na planilha, exemplo, o almoço tá desse jeito, tá previsto para meio-dia, e eu colocar 12h05, atrapalha toda a logística, porque estava programado, foi 5 minutos. 5 minutos que faz toda a diferença. Não é só 5 minutos. Você acha que o atleta tá ligando, quer saber se... Ele quer saber do horário dele. Na verdade, o atleta ele tem outras preocupações, né? Quase que eu falei assim, não pode voltar a ser atleta, não sei jogar, não. Então, hoje, esse processo de transição, o que me ajudou, aí é o que eu falo da oportunidade de transformação de vida acadêmica, social e profissional. Então, eu passei pela coordenação do esporte, quando eu passei aluno, coordenação do esporte da DOC, coordenação do curso, e agora nesse novo desafio da coordenação de seleções da CBF de futebol de areia. Então, as experiências que eu tive dentro do ambiente corporativo da DOC me deu uma bagagem gigantesca. Que bom. E eu vou falar um negócio para vocês, eu brinco lá, as pessoas acham que é brincadeira. Eu não avalio mais as pessoas se elas têm somente a capacidade técnica ou científica de dar aula ou de estar envolvido.
A gente brinca, eu preciso saber qual o nível de loucura da pessoa. Isso é Se for muito pequeno, tá fora. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Então, hoje, eu estou vivendo esse novo momento na minha vida é porque eu tive uma boa base profissional, uma boa base acadêmica que mudou muito a minha maneira de pensar. Você quer saber um desafio gigantesco? Final de semestre, vai deixar Strava, aí vem aquele negócio bem assim, tem que fazer os horários para o próximo semestre. Aí o professor fala bem assim, você acha que é diferente de atleta? Fala bem assim, mas eu não posso estar o dia mais. Eu podia ontem, mas hoje eu não posso. Não posso. Aí arrebenta com toda a programação que você fez. Aí fala assim, cara, o que eu vou fazer agora? Das duas, uma, você, né, arruma uma bomba para essa guerra mundial, ou você resolve. Então, eu aprendi a resolver com o carro em movimento, trocando a roda, mexendo no motor, o jeito do de ser. Não é que é desorganizado, não, é porque são muitas tarefas. E eu vou falar, se eu tivesse num ambiente que fosse muito calmo, eu acho que eu não aprenderia tanto como eu aprendi. E me dá uma base muito grande. Então, hoje, esse processo de transição, ele passa muito pela minha parte acadêmica e vem aí o que complementa é o direito. Porque de 100% de atuação lá, de 80% a 90% é do direito. Por que é um documento, preencher uma ficha, analisar documento jurídico, analisar documento de doping, fazer inscrição de atleta, isso... A educação física ela passa para dentro do campo. A parte mais técnica, parte né? mais técnica. Saúde. Exatamente. Então, essa parte de gestão, eu já estava sendo moldado na DOC. Então, hoje, os dois ambientes que eu vivo a minha vida praticamente toda, DOC e seleção, um uniu com o outro e tá tudo certo. Vamos lá. O esporte está mudando, os jovens estão mudando, a gente já falou aqui várias vezes, né? E eles também estão tendo outras referências, né? A gente sabe que é normal, é inerente da condição humana, a gente ir evoluindo. E a gente também tem aprendido novas formas, tanto de aprender quanto de comunicar, com todo esse advento de tecnologia, enfim. O que você acha que o esporte precisa fazer para continuar atraindo e inspirando essa nova geração? Olha, boa pergunta. Nós estamos vivendo uma era, assim, que eu brinco muito com os meus filhos, né? Principalmente com o Davi, a era do mimimi. Assim, e lidar com a questão esportiva, o esporte em si, de uma maneira geral, salvo ele do ambiente escolar, tirando ele do ambiente escolar, tirou o esporte do ambiente escolar e para o desenvolvimento atleta, eu penso que algumas coisas nós perdemos no caminho, que é o quê? Eu não preciso xingar um atleta para que ele se motive a fazer algo. Não preciso. Mas como o futebol traz essa tradição que, na minha visão, é errada, o que eu preciso é orientar. Então, hoje, o que nós precisamos é ter profissionais que possam orientar com firmeza, dar direção e mostrar que aquilo que ele está falando é o que precisa ser feito. Fora isso, nós vamos ter uma geração que vai viver muito no comodismo. Por exemplo, no meu tempo, eu tinha que lavar roupa. Pegar ali, lavar no chuveiro, esfregar bonitinho, perguntar, mãe, é engraçado. Como que eu vou lavar? Ela falava, compra um sabonete, deixa de molho para dar o cheirinho do sabonete, depois... Hoje é uma geração que tem tudo. É uma geração que só recebe o horário, que ele já sabe o horário de comer, já está pronto. Ele já sabe qual é a roupa que vai vestir, a roupa está limpa. Está tudo pronto para ele. A pergunta é, será que essa nova geração ela está preparada para esse novo momento de uma nova estrutura para eles? Porque assim, eu vejo atletas da categoria de base que não sabem valorizar o que tem, ou seja, não se empenham tanto.
Mas, por outro lado, eu vejo profissionais também que não estão acompanhando o processo de orientação. Quem me vê treinando o Davi não vai falar que eu sou pai dele. Não vai falar. A primeira coisa que eu falo com ele é assim, olha só, se você quiser treinar comigo, ou você faz direito ou você não treina nunca mais. Tadinho. Ele já me olha assim, ele tá, pai, ele já tá acostumado, né? Segundo, se você não treinar direito, se dedicar, como que eu sei que você pode se dedicar, você não treina mais. Tá, pai. Terceira, pai, terceira. Eu sei que você pode fazer. Eu sei que você vai conseguir fazer. Olha a diferença. Você orienta, mas no final da sua orientação, você mostra para o atleta que ele pode fazer. Diferente, fala assim, você é um profissional, xinga o atleta de tudo quanto é nome, agora vamos lá. O cara fala assim, vai para onde? Fica meio perdido. Eu vou para onde? Vou fazer o quê? Então, ele fica totalmente perdido. Mas aí, quando se traz a referência de pessoas que estão inseridas no processo, que mostram um caminho com disciplina, tirando aquela coisa de tudo ter na mão, né? Que hoje informação É tudo na mão. Na palma da mão. No meu tempo, eu recebia programação de treino por debaixo da porta, folha debaixo da porta. Aí tava lá a programação, todo dia à noite, era colocada a folha debaixo da porta, programação do treino. Hoje é no WhatsApp, e tudo bonitinho. Pá, sua roupa tá limpa, vem buscar. Antes não, se vira, vai lavar. Né? Então hoje eu penso que tem que partir do atleta e saber o que ele quer, e partir também dos profissionais que estiverem inseridos no mercado. Porque assim, eu como professor de educação física e atleta, eu sei exatamente o momento certo que o professor precisa intervir com o meu filho. E eu já deixo claro, quando eu sei que é um professor sério, de respeito, já chego para o professor, pode pegar pesado com o Davi. Ele, só o que eu queria ouvir. Porque tem pai que fala assim, vai com calma com o filho e tal. E o meu filho, Davi, é meio que está danado. Por quê? Só chega em casa ralado. E ainda... Só um parênteses, a escola não comunicava assim. Prezado pai, boa tarde. O Davi, correndo no pátio, caiu na algum joelho. Eu vou falando assim, esse cara é doido. Esse cara é doido. Ele não é, gente. É a experiência dele, eu não posso punir ele ou fazer algo porque ele estava correndo. Criança gosta de quê? Correr. Criança, é criança, né? Criança faz parte da infância ali, tá tudo certo. Hoje o processo de orientação passa pelo profissional e principalmente os atletas dessa geração estarem inseridos naquilo que eles querem também para a vida deles como atleta, seja de alto rendimento, seja qual for a modalidade. Legal. Agora, não é uma pergunta. Eu quero que você deixe uma mensagem para os pais, professores, sobre o papel do esporte na infância e na adolescência. Se você pudesse deixar uma mensagem nesse sentido, qual seria? Não. Poxa, todo mundo pergunta isso, né? A mensagem que eu deixo para as pessoas é: aproveitem cada momento que vocês estiverem juntos. Passa muito rápido. Para as famílias, para os pais, para as mães, para as famílias, vocês têm o detetor de tudo que os seus filhos podem fazer, de tudo aquilo que vocês querem que seus filhos façam, vocês passam pelas mãos de vocês. Então abrace, beije, diz que ama, porque é um momento de interação esportiva e social. Para os atletas, acredite no sonho, porque o sonho pode ser realizado, o sonho pode ser construído, mas com muito trabalho, respeito, dedicação e disciplina, você vai conseguir realizar. E você que é professor, trabalha com esporte, seja mais paciente, tenha mais empatia, ensine, discipline, com amor e com carinho. E uma frase que eu gosto muito, para todos vocês: junte-se aos bons e se torne um deles. Agora, irmão, para fechar a entrevista, olhando sua trajetória, qual é o maior aprendizado que o esporte te deu e aquele que você vai levar para toda a sua vida? O maior aprendizado é você respeitar as diferenças. O esporte me ensinou isso. Você olhar para o próximo assim, ver que ele tem um pensamento diferente, ou ele tem
o que ele escolheu para ele, e mesmo assim olhar para ele e falar assim, cara, independente de qualquer coisa, o meu respeito e a minha admiração. Então, assim, o esporte me ensinou isso. Respeitar as diferenças. E é isso que eu vou carregar comigo. O respeito às diferenças, porque se eu não tiver respeito, se eu não tiver a base, né? O respeito é a base. E respeitar as diferenças é você mostrar para a pessoa que você também admira ela. Por mais que ela tenha pensamentos diferentes. Você tem vários amigos assim, embates e assim. Mas eu falo para ele, cara, eu gostei, porque respeitar as diferenças é primordial para que você tenha. Não é sucesso, eu falo muito isso, não é sucesso financeiro, é sucesso social. O sucesso social é você, quando você chegar num lugar, as pessoas falam assim, caramba, ele chegou, poxa, que pena que ele foi embora. Então, para mim, isso é sucesso, isso é prosperidade. Então, o esporte me ensinou a respeitar a diferença, algo que eu vou carregar para comigo e levar com os meus filhos também. Meus filhos, para eles aprenderem que o esporte não ensina só a disciplina, mas para mim o esporte me ensinou a respeitar as diferenças. Bom, a gente já está caminhando aí para o final do podcast, mas ainda a gente tem mais um pouquinho aí. Chegou mais um pouquinho. E chegou o momento de a gente conectar tudo isso que a gente conversou aqui com o universo acadêmico, o nosso universo acadêmico. É hora de que, Ari? Momento curso. Bora então para o momento curso. Seguinte. A gente tem os cursos de educação física na rede, também os de pedagogia, que formam muitos profissionais capazes de usar tanto o esporte quanto a educação como ferramenta de transformação, né? E aí, assim, para quem tá pensando, tá lá na casa dele pensando em seguir por esse caminho, né? O que você diria para motivar futuros professores e educadores físicos que querem inspirar pessoas como você tem feito aí durante os planos? Boa pergunta. Isso é bom, eu gostei. Para você que está aí pensando, está na educação física, já está motivado, está motivada, e que você precisa entender, já bota aí sua nota, né, na sua caderneta. Tenha empatia e amor pela profissão. Se não tiver isso, não adianta somente estudar anatomia, estudar fisiologia do exercício, fisiologia humana, porque não vai adiantar de nada. Tenha empatia e amor. O resto você vai aprender gradativamente e a experiência de vida, a sua experiência de vida vai acoplar a sua experiência acadêmica. Então é isso que eu posso falar para os profissionais que estão inseridos na educação física, porque o curso mudou a minha vida, tá? Mudou a minha vida, eu vejo sim. Eu vejo uma pessoa hoje com um problema de saúde e já falo, o que eu posso fazer para te ajudar? A educação física mudou a minha vida. Então, nada mais justo de ajudar outras pessoas também. Então, eu deixo essa mensagem aí para os professores que estão aí querendo, ou já estão inseridos no mercado, na formação acadêmica, né, que é muito importante. Empatia, assim, principalmente no momento de hoje, né, você ter essa empatia com as pessoas, porque é algo que tem faltado muito e quem tiver, o profissional que tiver isso aí, amor pela profissão, sai lá na frente. Bacana demais. Bom, eu queria dizer que foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, eu não conhecia. E muito, muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite e trazer esse bate-papo incrível. Foi um papo incrível mesmo, não é, Ari? Mesmo assim. E por compartilhar inspiração e sua experiência, sua visão sobre o poder que o esporte tem. E aí eu já quero aproveitar para você que está assistindo a gente aí, se gostou desse papo, compartilha, dá seu like e espalha as mensagens. A gente sabe que o esporte tem um poder transformador e a gente precisa incentivar cada vez mais jovens e adolescentes a seguir nesse caminho. É isso aí, se você ainda não é inscrito lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, já ative o sininho para não perder as próximas entrevistas. Lembrando que a gente também está presente lá no Spotify. Vai lá no Spotify, procura lá no Doctoncast e já segue a gente lá também no Spotify. E a gente se encontra no próximo episódio do Doctoncast. Até mais, gente! Tchau! Tchau.